Olá, nessa aula vou falar para vocês como podemos utilizar o JavaScript para fazer códigos para páginas de internet. Uma explicação aqui nessa introdução é falar o seguinte: nós temos duas formas de utilizar o código JavaScript em nossas páginas. Uma das formas é nós abrirmos a tag script, colocar o nosso código JavaScript e fechar nossa tag script. Uma outra forma é a gente chamar um arquivo externo. Então, nós colocaríamos nosso código JavaScript dentro de um arquivo .js e faríamos a referência a essa chamada de arquivo dentro da página. Então, são duas formas, uma dentro da própria página e uma chamando um arquivo externo. As duas formas são interessantes. Vai depender da maneira como você vai utilizar e o propósito do código que você está criando. Bom, o JavaScript tem um recurso muito interessante chamado DOM, Document Object Model, que lembra bem a ideologia de orientação a objeto, apesar de não ser orientação a objeto, mas lembra bem. Então, ele nos diz que nós temos o nosso documento, que seria a nossa página web, nós temos os elementos da página, que seriam os objetos, e nós temos o nosso modelo, que é a estrutura da página, que é o HTML, o body, e assim por diante. Os elementos da página, nós temos aí o L, OL, form, title, input, enfim, vários tipos de campos, vários tipos de elementos que nós podemos utilizar na nossa página. Por essa razão que ele é chamado de DOM. Aqui nós temos um quadro que demonstra um pouco da estrutura do DOM. Nós temos o nosso objeto Py, que é o window, então tudo parte do window. Não é obrigatório, quando chamarmos as nossas funções, colocar o window na frente, tá? Ele é o objeto Py, então por isso não é obrigatório. E todos esses elementos que estão aqui são elementos que estão dentro do objeto Py, que é o window. Assim como nós temos aqui o forms, que é um objeto que está dentro de document, e document está dentro de window. Bom, indico como referência complementar o site do W3 Schools, que já está aberto aqui. O site do W3 Schools traz alguns exemplos. Ele nos mostra que nós temos em JavaScript 12 nós, são esses 12 nós aqui, são 12 formas de manipularmos os nossos objetos. Tá? E acessando esse site, você pode ter mais informações detalhadas sobre cada um dos elementos. Voltando à nossa explicação, os três nós mais importantes, ou mais utilizados, é o nó element, o nó attribute e o nó texto, text. Isso conforme o próprio W3C indica. Para pegar os elementos que nós estamos utilizando dentro do nosso código, nós podemos usar várias formas. Aqui eu coloquei 5. Nós podemos utilizar document, getElement by ID, ou seja, eu vou pegar o meu elemento de acordo com o ID. Eu posso utilizar document getElements by tag name, e aí eu pego aqui pela tag. Repare que aqui eu tenho um S porque eu vou pegar vários elementos, então esses elementos vão vir em forma de array. Eu tenho document getElements by class name, então eu posso pegar também pelo nome da classe. Repare que aqui também tem o S, então getElements, eu posso pegar vários elementos ao mesmo tempo, também vai vir em forma de array. Eu posso pegar com o query selector, tá? E aí aqui eu coloco o que eu quero que ele busque na minha página. Então ele vai buscar o primeiro elemento que ele encontrar, ou eu posso utilizar query selector all. E aí ele traz para mim em forma de array todos os elementos que ele encontrar que tenham esse parâmetro aqui. No caso, usei o parâmetro option como exemplo. É importante lembrar dessa observação que eu coloquei aqui. Quando eu utilizar uma busca no query selector por algum ID, se eu quiser fazer uma busca
por um seletor que seja o ID de algum documento, de algum elemento, né? Eu tenho que colocar aqui o símbolo de jogo da velha, tá? Que é esse símbolo aqui. Se eu estiver buscando aqui uma classe, eu tenho que colocar o ponto antes do nome da classe. Isso tudo nós vamos ver nas próximas aulas, na prática. Tem um outro link que eu coloquei aqui, que é um link que nós podemos ver a diferença que tem entre o Query Selector e o getElementById. Então, se eu executar o teste aqui, ele vai demonstrar qual seria, de repente, aí, o nó que traria para mim um retorno mais rápido, né, dos valores. Então, aqui a gente pode perceber que o getElementById foi muito mais rápido do que o Query Selector. Mas, porque o getElementById acaba indo direto no ID que nós colocamos aqui. Enquanto o Query Selector vai pesquisar por todos os parâmetros, né, que tenham esse parâmetro passado aqui dentro. Ele vai buscar dentro de todos os elementos esse parâmetro que nós temos aqui. Então, acaba que essa busca é um pouco mais lenta do que se eu utilizar o getElementById e ir diretamente no elemento que eu quero. Mas isso não faz com que o Query Selector seja inútil, né? Em alguns momentos, ele vai ser interessante para nós. Essa foi a primeira aula de JavaScript, uma aula introdutória. Nas próximas aulas estaremos fazendo aí alguns exemplos mais práticos. Até a próxima.